Eu não conhecia essa perícia, Bruno. Até você aparecer, eu nunca tinha visto. Então, Oi? se houver necessidade de uma perícia em DOC, vai... Sim, Quais são as perícias que você mais atua? Assim, quais são as perícias mais demandadas? Assim? Eu não vou perguntar de... olha, Não vai ficar muito amplo, mas que você, assim, no caso de terras, vocês fazem tomada aérea, vocês têm que utilizar helicóptero, por exemplo. Conta como é que você faz para descobrir esses valores. Vamos começar essa live. Essa live é especial, é sobre uma perícia que eu nem conhecia, que é a perícia do Ministério Público Federal. E o Dr. Bruno vai explicar tudo sobre esse tipo de perícia. E aí, você tem alguma dúvida sobre esse tipo de perícia? Também ele lida com engenharia agrônoma, porque é a área dele, então ele também pode tirar dúvidas sobre essa área. Gente, já mandem as perguntas. Quais são as suas perguntas sobre o concurso, sobre a perícia que é feita no órgão e tudo que vocês quiserem mandar de perícia, da área da engenharia agronômica, ele também atua, então... Aê! Foi! Aê! foi. Agora sim! Ah, meu Deus. Gente, Bruno é perito. Ele é perito do Ministério Público Federal. Eu não conhecia essa perícia, Bruno. Até você aparecer, eu nunca tinha visto. Então, são dúvidas minhas mesmo. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas bem básicas e conhecer melhor a área. Eu acho bacana. Assim, meu canal é para divulgar que perícia, a gente pode ter vários tipos de perícia. Perícia judicial, criminal, Ministério Público. Eu nunca tive nenhum do INSS, mas assim, todos os tipos de perícia, para que a gente possa desmistificar essa área. Então, o Bruno é perito agrônomo ou agronômico? Agrônomo. Agrônomo, né? Agrônomo, eu sou formado em engenharia agronômica, Engenharia agronômica. mas a gente chama ou agrônomo ou perito em engenharia agronômica, que no caso é o cargo que a gente tem lá no Ministério Público. Gente, esse cara tem tanto título que eu nem me arrisquei pegar para ficar citando. Você pode falar um pouquinho mais? Qual a sua instrução, Bruno? Então, eu sou formado em engenharia agronômica pela Universidade de Viçosa. Eu me formei faz algum tempinho já. Eu me formei em 1996. Estou com 26 anos de formado, sempre atuando na área da agronomia. Né? Comecei minha carreira na iniciativa privada. Fiquei 9 anos na iniciativa privada. O que você fazia? Sempre em indústrias multinacionais na área comercial, mexendo com defensivos agrícolas e porventura também com armazenagem de grãos. Tem a área agronômica mesmo. E aí, o que acontece? Eu cheguei num momento da minha carreira que eu não tinha muito mais para onde subir, no sentido de que eu queria arcar, porque quem trabalha muito na iniciativa privada tem que, para você ir subindo, você tem que subir muito na carreira e assumir áreas muito grandes de trabalho e metas muito grandes. E eu cheguei à conclusão que isso não era para mim. E os meus pais, o meu pai em específico, ele é servidor público. Né? Ele foi aposentado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do governo federal. E eu conversando muito com ele, eu sempre gostei muito da carreira dele, eu falei, gente, eu acho que isso aqui tem tudo a ver comigo. Né? Ser servidor é uma opção de vida, né? Não é uma opção de carreira. Eu gosto muito de dizer isso para as pessoas, porque a gente vive para servir, a gente faz um trabalho para o povo, para a população, é um trabalho de relevância para a população, cada um dentro da sua especificidade, da sua especialidade. Então eu falei, olha, eu vou tirar um tempo, vou parar e vou estudar para passar no concurso, assim como todo mundo, né? Virei concurseiro, né? Na época, o governo estava contratando muita gente e o Ministério Público não foi diferente, né? O meu concurso foi um dos primeiros concursos, assim, no qual foram contratados muitos peritos, né? E eu estudei durante 2 anos,
conseguir passar, porque vida de concurseiro é assim, você passa em um concurso, depois você passa em outro, depois você vai progredindo até você chegar onde quer. É uma carreira. E é uma carreira. O concurseiro, ele estuda durante 2, 3 anos sem receber nada. Então, assim, ele está ali. Só que quando ele começa a passar, quando ele começa a ficar bom no negócio, ele começa a passar em vários concursos, né? Então, é interessante. Ainda mais em áreas, em determinadas áreas, você estuda o edital e o edital é bem parecido em algumas áreas, né? Então, e como foi o concurso do MPF? E assim, eu na época eu comecei fazendo concurso para todas as carreiras, inclusive para a Polícia Federal. Né? No concurso de perito da Polícia Federal eu não dei conta, não. Passei bem longe, porque era a prova do CESP, era uma prova difícil de fazer. Nossa, era aquela... uma errada anula uma certa. Então, para mim foi bem difícil. Mas eu passei para a companhia... Tem uma amiga, desculpa. Esse negócio do CESP, ela falou que ela saiu devendo nota, porque era uma certa. Eu meio que foi a primeira prova que eu fiz, eu zerei, né? Tudo que eu acertei, eu errei e ficou mais ou menos no zero. E aí eu entrei para a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. 6 meses depois eu fui chamado no INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Eu gosto de dizer que o INCRA foi uma instituição muito bacana, que eu trabalhei, que me ensinou muito do meu ofício para trabalhar no Ministério Público. E na época do INCRA eu continuei estudando, né? Eu estudei e passei para o Ministério Público num concurso. Na época era apenas cadastro de reserva. Você vê, quase ninguém queria fazer o concurso do Ministério Público. Eu não tinha ideia, né? Porque quem faz um concurso só para vagas de reserva? E eu acredito que eram muito poucas, porque foram nomeados só 6. Né? Na verdade, 5. Um para o MPDFT e mais 4 para o Ministério Público Federal. E eu consegui entrar numa dessas vagas. Não, foram poucas. Né? Foram muito poucas. Foi uma concorrência, eu acredito que na época, não sei se era 400 ou 800 candidatos por vaga. Então, assim, não é uma instituição fácil de se entrar. Posteriormente, tiveram novos concursos, né? Foram nomeados mais 2 peritos em engenharia agronômica e mais um catatal de peritos em outras áreas. Né? Nós temos áreas, são 19 carreiras dentro do Ministério Público Federal, dentro da nossa Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise, que é onde nós estamos lotados. Né? Eu posso conversar com você um pouquinho sobre isso também. Quais seriam as áreas? E são 19... Olha, hoje nós temos os principais, que tem mais servidores, eu acredito que seja a antropologia, a engenharia civil e a contabilidade. Mas você tem engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo, geógrafo, engenheiro sanitário tem bastante. Você tem engenheiro químico, você tem arqueólogo e até oceanógrafo. Nossa, até né? E o pessoal da informática, até oceanógrafo. Isso no Ministério Público Federal. Né? Existem outros corpos periciais nos outros ministérios públicos que compõem o corpo do Ministério Público da União. Né? O Ministério Público da União é formado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Militar, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Aí eu sei que o MPDFT, né, que a gente chama aqui em Brasília, porque nós somos conterrâneos, né, já? Sim. Pelo MPDFT tem várias especialidades, inclusive engenheiros agrônomos. Mas eles atuam mais no Distrito Federal porque os territórios não existem mais. Posso estar enganado se tem uma área um pouco mais ampla, mas aí eu realmente não conheço efetivamente como é que eu posso dizer, a área de atuação total do MPDFT. E tem o Ministério Público do Trabalho, que tem muito perito também. Tem muito perito. Área trabalhista, ciência de cálculo, mas qual área? Eu acredito que seja mais nessa área de segurança do trabalho, talvez nessa área de contabilidade, medicina, mas realmente eu não tenho contato com eles. Nós estamos começando agora a fazer um grupo de peritos para tentar melhorar a nossa carreira, né? Ganhar mais visibilidade, mais reconhecimento. Então,
estamos começando a juntar todo mundo, É importante. né, para poder sindicalizar e tal, para poder dar uma melhorada nisso. Isso foi encabeçado por nós, mas a turma está juntando. Então já tem muito, mas muito. Então eu acredito que só no MPT, eu não tenho certeza, mas me parece que eram mais de 100 ou mais de 200 peritos, né? No MPF, nós somos 158. Mais alguns outros profissionais que são formados em áreas específicas, mas que não estão lotados na perícia, mas podem atuar também como perito dentro da casa, né, em trabalhos esporádicos. Às vezes Então, ativo, né? E aí quando precisa e só uma perícia. são requisitados, principalmente na área de engenharia, né? E é bem grande, é bem desafiador. Assim. A história da perícia no Ministério Público ela foi bem bacana, porque ela começou antes da Constituição de 88, e eram muito poucas pessoas, né? E em 1994 que começaram mesmo, se não me engano, alguns concursos maiores. Mas mesmo assim eram poucos profissionais para atender o país todo. Nossa. Né? E nessa época, até mais ou menos 2014, nós trabalhávamos lotados nas câmaras de coordenação, que são órgãos dentro do Ministério Público, né? A gente chama de CCR, que são 7 câmaras, cada uma com uma temática diferente. Né? Tem a Câmara de Direitos Sociais e Atos Administrativos, que mexe com a questão do dinheiro, com o patrimônio, né? Então, licitações, é onde está as áreas de investigação bastante, nessa questão de desvio de verbas públicas. É onde eu trabalho mais. Tem documento? Mas tem a de meio ambiente. Não tem documentoscopia na perícia, não. Aí quando fica hoje, não. a Polícia Federal? Oi? Se houver necessidade de uma perícia em DOC, vai... Sim. Existem convênios. É porque, na verdade, como que funciona? O Ministério Público Federal, a gente atua na área civil, né? E o Instituto de Criminalística, que faz um trabalho muito parecido com o nosso, atua na área criminal. Então é bem separado, né? A Secretaria de Perícia, a nossa Secretaria de Perícia, ela é ligada diretamente ao Procurador-Geral da República. E nós respondemos a um secretário, que é um procurador do corpo da casa. E até é importante eu falar aqui para vocês, eu esqueci de falar isso no começo, eu vou repetir isso algumas vezes para ficar bem claro, que eu não falo pelo Ministério Público Federal. Eu preciso dizer isso, porque no Ministério Público Federal existem as pessoas que falam por ele. Eu falo pelo perito, tá? Eu não falo nem pela secretaria. Gente, aqui é eu tô aqui como... É o Bruno Perito, não é? Isso, é o perito Bruno Carramasca, que está aqui no Instagram e tal. Mas estou falando porque eu acho interessante a gente divulgar o trabalho. Não existe divulgação do trabalho da perícia, né? Da perícia do Ministério Público. Nós trabalhamos muito escondido, assim. Mas quem está nessa área criminal, quem está nessa área de desapropriação de terras, por exemplo, ou licitações, eventualmente vai cruzar com um perito do Ministério Público Federal. Entendi. Né? Porque os procuradores têm que atuar em todas as áreas. Então, assim, a Polícia Federal atua na área criminal, o Ministério Público, a Secretaria de Perícia do MPF atua na área civil, mas de tempos em tempos a gente acaba trocando, né? Vai pegando casos que são misturados, a gente acaba trabalhando em conjunto também, é possível que isso seja realizado. E quando não há perito, quando não há especialidade, os procuradores podem demandar à Polícia Federal ou a qualquer outro perito que esteja disponível. Isso também existe. Oi? Tem cadastro de peritos para a perícia judicial? Olha, eu não tenho efetivamente certeza sobre isso não, mas eu já ouvi falar que alguns estados têm. Ah, que bacana. Né? Sabia. Ou tinha, né? Ou tem, ou tinha. Eu não sei. Mas o Ministério Público contrata peritos. Sim. Nós não temos todas as especialidades. Né? E perícia é isso. Perícia denota da palavra expertise. Nós somos experts. Né? Sem colocar modéstia à parte, não é nada disso. Eu estou dizendo mais é a terminologia mesmo. A perícia demanda expertise.
Se você não tem um expert ou um profissional que conhece determinadas áreas, você tem que terceirizar isso. Ou solicitar que alguém do governo federal, que seja especialista nessa área, atue. Porque o importante é resolver o processo, né? Você, como perito, você sabe disso. O importante é resolver aquele incidente duvidoso, que tem um processo. Então, a gente está ali para colaborar com a justiça. Muito interessante. E quais são as perícias que você mais atua? Assim, quais são as perícias mais demandadas? Assim? Eu não vou perguntar de... Olha... Não vai ficar muito amplo, mas que você atua. Que eu atuo. Durante muitos anos, eu atuei principalmente na área de desapropriação. Seja para reforma agrária, seja para criação de parque, para rodovia, para N áreas onde o governo decide pegar uma terra para ele por interesse social ou por interesse de utilidade pública e que tem que fazer a avaliação dos imóveis. Então, o Ministério Público ele atuava nessas áreas de duas formas. Ou como investigador, eu trabalhava numa figura que se chama inquérito civil público. Né? No criminal você tem o inquérito policial, o inquérito criminal. No Ministério Público você tem o inquérito civil público. Que na sua essência é muito próximo. Né? Existe uma denúncia, o procurador precisa investigar essa denúncia, porque se existe a denúncia, ela tem que ser tocada para frente. Então, ele chama a gente e fala, olha, dá uma investigada nisso aqui. Então, tinha muita denúncia de superfaturamento de preço de terra, de desapropriada, para N casos. Né? Então, a gente investigava muito isso. E o procurador também, o Ministério Público, ele tem uma função paralela, que se chama custos legis, né? Que ele é o fiscal da lei. Então, ele tem que se manifestar sobre N assuntos de sua competência. Né? E na área da engenharia agronômica, essa era um deles, era a avaliação de imóveis rurais. Né? Inclusive nessa área teve um perito muito bacana, conhecido meu, que fez um trabalho com você aqui, o Gabriel, né? Sim. Gabriel é fera. Sim, ele tá aqui. Né? Ele entende tudo. Ah, ele tá aí? Abraço, Gabi. Gente boa. E ele trabalha muito com isso, e eu também, eu trabalhei com isso muitos anos. Né? Agora, nesse momento, que a reforma agrária está mais parada, né, em função de políticas de governo, né, que têm sido implementadas nesse último governo, a gente tem trabalhado menos nessa área. Então, temos pegado ainda processos antigos que vêm seguindo ao longo dos anos. Né? Você, como perita, você sabe que o processo não começa hoje e termina hoje. Né? As perícias, às vezes, vão longos anos respondendo, né, questionamentos. O processo de 2016, 2018, aí chega na perícia agora, em 2022. Eu recebi um agora de 2006, que eu tenho que me manifestar. Né? Diga. Mas é assim, e eu trabalho agora, eu tenho atuado bastante na área de mapeamentos, né? Nós temos trabalhado alguns grupos. Então, por exemplo, eu faço mapeamento de área desmatada em terra indígena, eu faço mapeamento de cultivos de soja em área arrendada, em terra indígena também, áreas irregulares. A gente faz, já fiz perícias em questões de controle de praga urbana, por exemplo, porque tinha que realizar serviços não realizados. Nossa, Então, nós temos... Como é que é? Até controle de praga urbana, o agrônomo entra. Porque o que acontece? Às vezes, eu não escutei, desculpa. Tipo rato, barata? Isso, porque muito serviço é contratado, por exemplo, para detetizar escola em cidade de interior. Então, o cara vai fazer um serviço e ele fala, olha, eu vou fazer isso. Alguns serviços, eles são passíveis de deixar vestígios. Né? Então, a gente vai no local, procura por esses vestígios e, na sequência, você faz entrevista com as pessoas para saber se esses processos foram efetivamente realizados. Né? Porque, às vezes, você tem contratos que demandam vários serviços ao longo de um ano e só é feito uma vez. Então, a gente vai nisso. Por que o engenheiro agrônomo vai nessa área? Porque nós entendemos de inseticida, de raticida, de princípios ativos, de química, né? E o que tem na agricultura
Também tem no controle de praga urbana. E também tem na saúde pública. Então, por exemplo, só a título de curiosidade, para a gente não desvirtuar muito, uma molécula, um princípio ativo eu posso usar para proteção de grão, para horta, para matar carrapato, para matar barata e para matar piolho. Uma molécula? O mesmo. Uma molécula. Deltametrina. Usa para tudo. Então a gente que conhece isso sabe como lidar com esse tipo de questão. Mas eu faço muito também identificação de áreas, análises históricas de desmatamento, por exemplo. Eu tenho feito bastante também. Então hoje... Então, são patrimônio histórico, por exemplo? Não, a análise histórica é a seguinte. Existe, por exemplo, um assentamento gigantesco, vamos dizer assim. E ali tem uma floresta. Uhum. Então, às vezes, eu preciso saber quando que essa floresta foi desmatada. Ou quanto de floresta está sendo desmatado por ano. Então, é um trabalho feito via assessoriamento remoto, né? Via geoprocessamento. Eu sou mestre em geoprocessamento, então eu tenho algum conhecimento e eu tenho feito muito desses trabalhos. Bastante. Oi? Algum conhecimento não, bastante conhecimento, né? Não, o geoprocessamento e o processamento digital de imagem de satélite, ele é uma tecnologia, uma ferramenta que ela é infinita. Uhum. Todo dia está surgindo uma coisa diferente. E quanto mais você estuda, menos você sabe. É incrível. E quanto mais você acha que você vai resolver o problema, mais errado dá. Mas no final, dá a solução. Entendi. Né? Então demanda muito tempo, demanda muito sacrifício para determinados tipos de serviço. Precisa de um certo conhecimento, uma certa expertise nisso aí. E eu faço esse trabalho, mas os outros peritos em engenharia agronômica também fazem, né? Nós fizemos cursos, o Ministério Público tem programa de curso, né? A gente tem atualização frequente, né? Então, no final do ano passado, eu fiz, eu acho que 3 ou 4 cursos, e um deles foi atualização em geoprocessamento, para utilizar software livre. Porque com essa questão do teletrabalho, nós estamos trabalhando em casa, nós não temos mais aqueles softwares proprietários, aqueles softwares pagos, caríssimos. Aquilo ficou lá na PGR. Então vocês trabalham de casa e aí tem um programa que vocês usam em casa. Aham. E assim, agora que você puxou para o teletrabalho, e vocês Vamos lá. mais em campo ou mais no teletrabalho? Mais nessa visualização por meio dessas ferramentas de geoprocessamento? Como que é? Tem que ir a campo? Uhum. É mais... Tem que ir a campo, não adianta. O que aconteceu? Com o advento da pandemia, até o advento da pandemia, nós já estávamos fazendo algumas experiências com o teletrabalho. Mas entrava um de cada vez, né? Nós éramos 5 peritos numa sala, cada hora entrava um, fazia um trabalho, voltava, entrava o outro. E com o advento da pandemia, todo mundo foi para casa, né? Todo mundo foi para o teletrabalho. E nós tivemos que nos adaptar. Assim, como você tem o seu escritório, ou não sei se é um escritório particular, ou dentro da sua própria casa, ou os dois, eu acredito que os dois, né? A gente trabalha onde pode. Um pouco de casa, mas eu gosto de trabalhar no escritório, porque no escritório eu consigo me organizar melhor. Aqui em casa eu tenho uns demoninhos da Tasmânia aqui que bagunçam muito, então eu não gosto de trazer peças para cá, eu não gosto de trazer do meu trabalho, só assim o que eu consigo fazer no computador, sabe? O meu local de manter bem limpinho, bem certinho. E aqui em casa, com bicho... Eu vi os rabinhos do gato passando. Então, por isso. O meu cachorro tá preso, porque senão ela começa a latir, aí atrapalhar a live toda. Mas assim, dando sequência, nós tivemos que nos adaptar. Tivemos que aprender novos softwares, novos métodos, novas metodologias. Mas eu sempre digo o seguinte: perícia agronômica, você tem que ir a campo. Existem trabalhos que podem ser feitos no escritório? Existem, assim como qualquer outra perícia você pode. Tem trabalho que dá para fazer. Nós fazemos análise de laudo, análise de parecer,
nós fazemos análise de honorários, né? Elaboramos quesitos, analisamos laudo pericial. Então, tudo isso é possível de ser feito no escritório. Análise de TAC, né, que são termos de ajustamento de conduta. Grupos de trabalho, nós participamos de vários grupos de trabalho, junto com os procuradores, né? Mas você tem que ter um trabalho de campo. Sim. Como é que você vai, por exemplo, avaliar uma fazenda sem ir lá? É a mesma coisa de uma perícia médica Sem olhar o paciente. à distância. É. O cara nem escutou o coração do paciente, nem fez nada, como é que vai ser? Né? Eu não sei no seu trabalho, no grafo, mas no meu, eu preciso ir a campo. Né? Até porque a gente chama do local do fato. Oi? Eu preciso do documento original, que nem sempre trazem. Pois é. E a gente tem que ir ao campo, tem que ir ao local do fato. Tem que olhar, tem que analisar, tem que procurar vestígio. Quando se trata de avaliação de imóveis rurais, que é feita pela agronomia, ou imóveis urbanos, que é feita pela engenharia civil, você tem que fazer pesquisa de mercado. Então eu analiso uma propriedade, quando eu faço a pesquisa de mercado, eu obtenho mais informações de outras propriedades. Aí eu vou nas outras propriedades. Então é um trabalho bem longo, é um trabalho comprido, é super divertido, porque se a gente não se diverte, a gente não consegue trabalhar, né? Até porque existe um risco muito grande para quem trabalha no Ministério Público Federal. Nós temos N riscos, né? Você está acostumado aí com o pessoal da polícia, o Ministério Público Federal também não é muito diferente, porque a gente sempre mexe onde tem problema, nunca tem uma coisa boa para vir para nós, né? Então, nós passamos muito risco de vida em N situações. Posso contar caso aqui para você também. Mas a engenharia civil também passa muita dificuldade, então às vezes a gente tem que pedir apoio policial. Oi? Pessoal ameaçado, pessoal... Já fui ameaçado, já teve fazendeiro que queria brigar comigo dentro da própria Procuradoria-Geral da República, no corredor. Então, assim, em audiência pública de conciliação é terrível, os caras saem batendo na mesa mesmo. Mas o problema é quando a gente vai procurar coisas no interior, né? Principalmente em áreas de conflito. Então, o Mato Grosso tem muito conflito, o Mato Grosso do Sul tem muito conflito. O Pará é terrível. O Pará é terrível. Tem um caso no Pará, eu posso contar? Lógico, conta aí como que foi. Eu não sei quanto que fica o tempo da live, mas a gente estava fazendo uma investigação de superfaturamento de terra. Uma fazenda gigantesca lá no Pará, era uma coisa gigantesca. E ela estava invadida. Então, quando nós fomos fazer a avaliação da fazenda, eu precisava rodar dentro da fazenda. E nós fomos com a Polícia Federal, porque no Pará, até para andar nas estradas de terra, elas são fechadas por cancela, porque os produtores têm muito problema com essa questão de invasão de terra. Isso já tem vários anos que eu fiz esse trabalho. Quando eu cheguei na propriedade, estava tendo festa, tinha para mais de 300 sem terras lá fazendo festa, porque alguém disse para eles que nós estávamos indo lá para entregar a propriedade para eles. Só que nós estávamos indo lá para investigar superfaturamento. E aí eu tive que usar o bom e velho gogó, né? Para poder dissuadir ali, convencer as pessoas de que não era bem isso que a gente ia fazer. Mas ali naquele momento é igual faísca, né? O primeiro que incendiar, incendeia todo mundo e não tem para onde correr, né? Então foi um risco grande. Já aconteceu de ter cara armado na porta do hotel, né, da gente olhar e falar, eita, isso aqui vai dar ruim. Porque assim, a gente desconversa e entra para dentro do hotel, porque nós não temos porte de arma, né? O perito do Ministério Público não tem porte de arma. Eu pedi, nós fizemos, quando nós entramos em 2009, que eu entrei lá na casa, eu fiz uma consulta para ver se a gente podia tirar o porte de arma. E o porte de arma foi negado aos peritos, né? Então, por quê? Porque existia à época uma unidade de segurança institucional,
que era para estar disponível para nós, mas ela era pequena, ela não tinha condição de atender a demanda de todo mundo. Então, mas mesmo assim o porte de arma foi negado. Então a gente tem que fazer com jeitinho. Lembra que eu te falei que servidor público é para poucos, é para quem quer, é um estilo de vida. Sim. É igual a polícia. Se você botar para parar, para pensar no ofício da polícia, o cara tem que ser completamente louco para fazer aquilo, né? É colocar a vida em risco todos os dias. E no Ministério Público Federal, a gente não põe todo dia, mas de vez em quando acontece. E alguém tem que fazer o trabalho, né? Por exemplo, eu estava conversando com um perito, com o André, da Engenharia Civil. Ele falou para mim: Bruno, uma vez eu tive que fazer uma vistoria embaixo de uma ponte. Só que embaixo de uma ponte, que tinha um rio, tinha uma favela. Por ali, tudo em volta. Então eu tive que ter apoio da Marinha, porque em volta da favela estava cheio de fuzil. Eu sozinho não teria condição de fazer. Mesma coisa o pessoal que mexe com Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Como é que você vai analisar um prédio do Minha Casa Minha Vida numa favela tomada pela milícia? Mas tem que fazer. Aí tem que fazer as suas arquiteturas, né? Mas a gente faz, a gente vai na cara e na coragem, o pau come, mas é assim mesmo. Eu acho que assim, no caso de terras, vocês fazem tomada aérea, vocês têm que utilizar helicóptero, por exemplo, porque esse Não. é mais terreno mesmo, é mais chão mesmo. Agora, eu imaginei na minha cabeça que vocês andavam de helicóptero, tipo terras. Não é assim? Não. É quem faz sobrevoo, Voltou? nós somos nós não temos voltou. Calma aí, tá carregando. O meu tá carregando? Tá, pronto, voltou. Deixa eu só ver uma coisa. Não, minha bateria tá boa. Não, nós não temos verba para fazer. Só um segundinho. Isso, para fazer sobrevoo. Não tem necessidade. Para se conhecer uma fazenda, você precisa estar em campo, mas todo um trabalho de planejamento feito sobre imagem de satélite. A imagem de satélite de alta resolução, ela te dá um desenho. O próprio Google Earth, você deve conhecer esse softwarezinho, todo mundo conhece, é o que popularizou o geoprocessamento e as imagens de satélite no nível mundial. Só por ali eu já conheço a fazenda. Então eu já consigo mapear, só que o que eu tenho em dúvida, eu tenho que ir a campo, porque aí eu faço outros processamentos. Então, por exemplo, se eu preciso saber qual a quantidade de área de pastagem que vai ser indenizada, eu consigo medir isso via sensoriamento remoto. No campo eu não consigo. Mas no campo eu consigo dizer para você se aquela pastagem está boa, se ela está degradada, quanto que ela vale. E a mesma coisa você faz para represa, você faz para mensuração, por exemplo, de área de preservação permanente invadida. Você faz tudo por imagem de satélite, mas você tem que ir a campo, a gente vai a campo. Então não tem sobrevoo, a gente faz do jeito que a gente dá conta. É no chão mesmo. Desculpa. Não mesmo. É no chão mesmo. Tudo no chão. Poxa, muito bacana. E, assim, quais são os casos assim que você poderia contar pra gente? Voltou? Atuou. Não, eu atuei num caso muito legal, em Rondônia, que nós estávamos investigando um dos maiores grileiros de terra do país. Então, nós fizemos uma série de trabalhos, tivemos que andar de barco no Rio Madeira. Esse foi bem legal. Nós fizemos trabalhos em terras indígenas, eu fiz mapeamento de soja em terra indígena de tribo guerreira, né? Então, quando a gente chegou lá, isso em Santa Catarina, quando a gente chegou para fazer esse mapeamento, nós tivemos que conversar com o cacique, né? Eu não sei se chama cacique, mas a liderança, né? E ali ele já chegou para receber a gente com o facão na mão, né? Então nós tivemos que... É normal esse tipo de coisa, né? Esse trabalho das pragas urbanas que eu fiz em várias escolas, eu achei isso muito bacana. Mas teve um muito legal,
Porque eu fiz junto com a antropologia esse. Nós precisávamos... Oi? Cortou? Foi interligado. Foi um laudo complexo de áreas conjuntas? Não, foi um laudo pequeno, mas complexo. Tudo que tem a ver com a antropologia é complexo. Né? A antropologia do Ministério Público Federal, ela é muito competente, ela é foda, os caras são muito bons. Mas assim, voltando pro meu, eu achei assim super recompensador, porque foi aqui em Brasília, numa área perto de Sobradinho, que tinha uma comunidade, e essa comunidade estava numa terra que parecia invadida, e eles queriam, o governo queria tirar essa propriedade dos caras e botar eles na rua. E eram famílias que estavam lá há mais de 30 anos. Então nós fizemos um estudo antropológico dessas famílias. A antropologia fez o estudo e eu fiz um estudo bem tranquilo se eles seriam ou não produtores rurais para que pudesse relocá-los em algum assentamento ou não. E a conclusão é que eles não eram produtores rurais. Apesar de ser uma região de chácara, alguma coisa, eles não eram. E por isso, eles deveriam ficar naquela terra. Então, assim, é um trabalho simples, é curioso, mas ele é muito recompensador. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, que para cada centavo que a gente evita de desvio, é um minuto de sono que eu tenho a mais na minha cama. Para cada 1 milhão, né, para cada 1 milhão de reais que a gente evita de desvio, igual eu fiz um trabalho aqui num estado aqui próximo, que foram 9 fazendas e nós tiramos 1 milhão de reais de erro em cada fazenda. Nossa. E como é que você faz esse estudo para você verificar essa diferença de valor? A gente faz a pesquisa de mercado, né? Pesquisa, o meu voltou, o meu não parou não. Voltou. Parou? Ah, voltou. Não, então, a gente faz a avaliação de fazenda, só que eram 9 fazendas. Voltou? Será que é a minha conexão ou a sua? Não sei, eu posso tentar botar aqui no 4G. Mas e como é que você fez para quantificar isso? Como que você chega nesses valores? Então, nós fizemos, é sempre a mesma linha de trabalho. Fica no campo, fica no escritório, faz os levantamentos, faz o planejamento, conversa, levanta dados, vai a campo, avalia as fazendas, faz uma pesquisa de mercado numa região inteira, procurando fazendas que estão à venda ou que foram comercializadas. A gente baixa informação de cartório para procurar os donos daquelas fazendas que venderam. Então é um trabalho bem amplo e bem grande. Então você fecha isso identificando um valor de mercado. Conta então. Não, mas o papo tá muito bom, tá muito legal. Conta como é que você faz para descobrir esses valores. Então, a gente estava falando que primeiro você faz o trabalho de escritório, depois você faz as vistorias de campo, depois você faz a pesquisa de mercado. Então eu tinha 9 propriedades para avaliar ao longo de alguns meses, foram processos independentes avaliados pelo mesmo perito, né? E eu acho que um perito fez 4 e outro perito fez 3, e eu fiz o meu trabalho independente. Com base no material que ele fez, nós fomos dar uma analisada no material que ele fez e eu identifiquei uma série de falhas. Então foi necessário ir a campo para checar essas informações. Porque nós atuando como custos legis, como fiscal da lei, nós somos também fiscais. A gente tem que procurar o valor pela justa indenização. E a gente tem que procurar, principalmente, o valor da legalidade. Então você não pode ter erros. Ninguém é perfeito, né, Jaque? A gente sabe disso. Mas se eu identifico erros, eu sugiro alterações. Eu não sugiro impugnação de laudo nenhum. Não gosto disso. Eu sugiro alterações. Se essas alterações não forem aceitas pelo perito, então que ele justifique isso para mim, porque eu posso aceitar também as justificativas dele, entendeu? E aí nós fizemos. Quando eu terminei, eu falei, olha, pensei comigo aqui com a equipe, né, que nós fizemos em dupla. Nós sempre trabalhamos em dupla, né? Agora que isso parou, por contenção de custos.
Nós chegamos à conclusão e falou, olha, realmente está com preço acima. E aí fomos para a audiência de conciliação. E na audiência de conciliação foram colocadas as nossas considerações. E as considerações foram boas, uma das partes aceitou as considerações, o juiz aceitou as nossas considerações e foram feitos acordos para encerrar aqueles laudos. Mas foi muito dinheiro, né, que ficou envolvido nisso aí, que seria gasto do serviço público, do erário, né, do serviço público, não, desculpa, o dinheiro do erário. Então a gente estava dizendo o seguinte, que para cada avaliação bem sucedida, para cada real que a gente economiza, que a gente evita que o governo gaste de forma equivocada, pô, R$1 milhão é o quê? Dá 2 ambulâncias, 3 ambulâncias, dá um equipamento de ressonância magnética, né? Então, assim, são as histórias que eu gosto de sentar quando eu chego em casa e contar para meu filho e para minha filha. E a gente fala, não, papai fez isso. Papai. Porque no fundo, eu tenho um filho de 14 e uma filha de 9. Uhum. Então, assim, no fundo, a gente faz isso para eles, né? A gente faz isso para a sociedade. É aquilo que eu estava te dizendo, nós somos servidores. Sim. Né? E o nosso papel é proteger a sociedade de equívocos. Eu não estou dizendo ilícitos, eu estou dizendo equívocos. Esses equívocos podem ser ou não propositais. Mas aí é outros 500. Existem os propositais e a gente pega também. Entendi. Esses casos seria para desapropriação? Para indenizar? Nesse caso foi para desapropriação, para indenização, para reforma agrária. Entendi. E aí, nesse caso, esse laudo que você colocou algumas observações, esse laudo era do assistente técnico? Era um laudo particular? Do perito. Era do... Não, laudo do perito. Ah, tá. Era do perito judicial. Ah, tá. Entendi. Pensei que era do assistente. Tá? Não, se eu não deixei claro, desculpe. Era laudo do perito judicial. O assistente técnico vai fazer o papel dele, né? Uma das partes vai querer jogar para baixo e a outra vai querer jogar lá para cima. Sim. O papel do perito judicial é muito bonito, é um papel muito técnico, muito preciso. A ideia do perito judicial é esclarecer para o juiz uma dúvida, porque o juiz é essencialmente um profissional do direito, ainda que ele possa ser um fazendeiro e entender da área de agronomia. Mas se ele não entende, tem duas partes brigando, contrata um perito para dirimir essa dúvida. Só que o Ministério Público Federal está ali, ó, em volta ali, ó, como custos legis, porque ele é obrigado a se manifestar. E o procurador não vai se manifestar sem ter ciência e consciência daquilo que ele está falando. Para isso ele contrata, ele demanda à Secretaria de Perícia que o auxilie. E aí a gente faz esse trabalho. Se eu identificar erros no trabalho do perito judicial, eu vou apontar esses erros. É natural isso. Né? Eu não deixo de ser, nesse momento, um assistente técnico do procurador. Então teríamos 3 assistentes técnicos quando o Ministério Público está envolvido. E um perito para levar pancada. Do perito judicial. Mas é assim que funciona. E você atua junto com o promotor, então? Porque você é como se fosse o assistente técnico do promotor. Isso, na verdade é procurador. Quando é do Ministério Público Federal é procurador. O promotor, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que é estadual, né? Ministério Público Estadual, procurador. Isso, e eu atuo diretamente com ele, como assistente técnico. Desde o início do processo até o final. Até onde ele achar que a minha participação é importante. É o que eu estava te dizendo, eu tenho casos que eu já estou há 10 anos. E esses dias eu fiz um depoimento como testemunha. Num caso, né, enfim, de desvio de verbas e tal. E não acaba nunca. Então a gente vai acompanhando isso aí. No final é um monte de casos, né? Eu estou há 13 anos na Procuradoria e a grande maioria dos trabalhos que nós fizemos foi em dupla. Então eu tenho os meus casos e os casos que eu atuei em dupla, né? Então é muita coisa. Difícil até de lembrar, sabe, Jaque? A gente fica perdido. Quando chega uma coisa velha... Então eu sempre digo para quem é perito, é o seguinte, faça o laudo com 2 características. Técnico completo, detalhado, mas didático. Sim, é muito importante. Né? Porque o juiz tem que entender. Se você for encher de linguiça, eu digo assim, colocar muita tecnicalidade, bota de anexo.
Faz essas argumentações no anexo, porque o juiz não vai ver isso. O juiz vai querer ver, pelo menos na maioria das vezes, a resposta aos quesitos. Porque ele não vai ficar entendendo cálculo estatístico. Mas isso tem que estar no seu parecer, porque as partes têm seus próprios assistentes técnicos. E se você não fizer um laudo completo hoje, daqui 10 anos você não vai lembrar nada. Então a gente faz uns laudos bem grandes, assim. Eu já fiz laudo de 400 páginas. 400 páginas? Mas tinha muito mapa, tinha muita foto, né? Tinha muito anexo. Mas laudos de 100, 150 páginas escritas já foram muito comuns, assim. Hoje eu tenho feito laudos um pouco menores. Entendi. Não, mas é bastante informação, são as imagens também que enriquecem o laudo. Então, com certeza. Agora, para a gente fechar essa live, eu gostaria que você falasse aí com o pessoal que quer ir para a área da perícia do Ministério Público. Quem quer esse concurso? O que você falaria assim? Lado bom, lado ruim dessa carreira? Se tem lado ruim, né? O que você falaria assim, olha, pensa nisso, se dedica nisso, dá uma dica aí pro pessoal. É muito simples, eu sou muito suspeito. Como servidor público, eu sou apaixonado no que eu faço. Eu não vejo lado, profissionalmente falando, não tem lado ruim nenhum. Tudo que você faz é recompensador. Tudo que você faz tem resultado, né? Tem algo que você possa trazer para dentro de você. Então é muito recompensador. E o Ministério Público, ele é muito bom de se trabalhar. Nós temos um ambiente de trabalho maravilhoso. Eu estou ali há 13 anos numa sala, eu nunca vi uma pessoa discutir com a outra. Ao contrário, somos todos muito unidos, trocamos informações, um auxilia o outro, corrige o laudo do outro. E isso na minha assessoria. Mas são várias assessorias, né? Tem a contabilidade, antropologia, meio ambiente, TI, geoprocessamento. E em todas elas o ambiente de trabalho é maravilhoso. E o salário é bom, né? O salário é muito bom. Então, além disso, você tem um salário que te recompensa, que te remunera bem, apesar da gente estar precisando dar uma atualizada nele, porque já tem muitos anos que a gente não tem nem recomposição de inflação. Então, esse é um problema, né? Você queria uma coisa ruim, a coisa ruim é que o salário não aumenta nunca. Então, hoje você tem um bom aumento, de repente, 5, 6, 7 anos sem aumento, né? Mas acho que todos os salários públicos. Eu vejo a reclamação das pessoas que eu conheço do funcionalismo que reclamam disso. Sim, sim. Agora, tem excesso de trabalho, tem excesso de cobrança. O servidor público, por exemplo, a gente responde civil, penal e administrativamente por cada laudo que eu faço. Então, você tem essa responsabilidade. E ainda tem uma responsabilidade que é a maior de todas. Se você fizer algo equivocado, você vai impactar a vida de uma pessoa. Você pode botar a pessoa na cadeia. Você pode acabar com a aposentadoria dela, você pode tirar todo o dinheiro dela em multas. Você pode pegar um funcionário público e tirar ele do serviço público, ele ser exonerado e perder uma história de vida, um nome manchado. Então, assim, tem responsabilidade. Quem trabalha no Ministério Público como perito tem responsabilidade, porque nós somos atividade fim, nós não somos atividade meio. A gente assina aquilo que a gente escreve. Agora, eu recomendo, quem quer ser servidor, quem quer ter uma estabilidade, quem quer ter um bom trabalho, pode vir para o Ministério Público. Tem que estudar muito. Parte técnica, tem que estudar legislação, tem que estudar português, mas principalmente para a área de perícia, estudar aquilo que é da sua profissão, né? Eu não sei mais como funciona o concurso hoje, porque eu já estou fora dessa área há muitos anos. Mesma coisa. Mas o último... Mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, assim, é dedicação. É começar hoje para passar quando tiver o concurso. Eu não quero desanimar ninguém, mas pode ser que demore um pouco para aparecer novas vagas para a perícia. Mas quando... Não. Nós estamos com muita demanda. O trabalho é hercúleo, o trabalho é infinito, né? O tanto de processo judicial que não tem, que os procuradores têm que acompanhar. Então tem muito trabalho, demanda muita gente, mas para isso tem que ter boa vontade da administração de contratar mais peritos.
Mas isso vai acontecer, porque toda hora a gente demanda mais gente, mais concurso. Quando os concursos voltarem, provavelmente vai ter concurso do Ministério Público. E aí eu acho que todo mundo pode fazer dentro da sua área de expertise. Exatamente. Né? Já o edital anterior, gente, procura edital perito MPF, faz a busca, vê se a sua área está lá, vê qual é o que o edital pediu no concurso anterior e já vai estudando. Quando vier agora o concurso novo, muita coisa provavelmente se repete, né? Sim, sim, sim. Agora, a gente não sabe quais serão as novas demandas. Porque, por exemplo, com a questão da Lava Jato, por exemplo, a contabilidade ficou em muita evidência. Então, precisava de mais contador. Com a questão das obras do PAC 2, Copa do Mundo, a engenharia civil ficou em Minha Casa Minha Vida, a engenharia civil ficou em muita evidência. E os caras são muito bons. Então, foi demandado mais profissionais na área de engenharia civil. A agronomia está parada. Eu não sei se vai ter mais algum tão cedo. Nem outras profissões, mas novas profissões podem surgir. Então a gente tem que esperar, porque demanda tem. Essa aí não vai acabar nunca. Sim, exatamente. Então, ó, quem quiser estudar já começa. Já começa. Não adianta estudar quando sai o concurso, né, Bruno? Tem que estudar antes. Não. Tem que estudar antes. Concursos não passa. O cara que passa de primeira no concurso é porque ou ele é muito bom ou ele deu muita sorte. Exato. Né? Porque ele demanda dedicação e esforço. Mas vale a pena, Jaque. Vale a pena. Da mesma forma que eu também acho que ser perito judicial vale a pena. É um trabalho muito recompensador. Dependendo da área que você for trabalhar, você tem uma remuneração muito adequada, às vezes até mais do que adequada. Né? Agora, a gente sabe que quem começa na perícia não vai ganhar dinheiro de imediato, né? Não tem milagre. Né? Vai começar na perícia gratuita, pega um caso aqui, pega um caso ali, até você se transformar numa pessoa de confiança do juiz. Vai comer muito arroz e feijão. Vai comer muito arroz e feijão antes de comer o filezinho. Então, trabalhar, se dedicar mesmo. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Essa live foi totalmente enriquecedora. E eu vou postar no YouTube. O pessoal que quiser assistir depois também vai ficar aqui no meu perfil. E se você gostou dessa live, já dá um print nessa tela e me marca o Bruno, Perito Bruno. E fala aí, o que você mais gostou da live, tá bom? Muito obrigada, Bruno. Valeu, Jaque. Grande abraço, viu? Obrigado pelo convite. Olha, adorei. Adorei conhecer a área. Adorei também. Obrigado.